Bom, gente, então, dando continuidade, eu pedi para que vocês fizessem a... Alessandro, só confirma. Chegou, Alessandro, confirma também, tá? Seu recebimento. Bom, semana passada a gente fez um pouco da discussão sobre o American Way of Life, né, que é o estilo de vida americano. E, inclusive, eu trouxe alguns contrapontos que muitas pessoas generalizam o estilo de vida americana através dos fast foods, que é uma marca muito intrínseca quando a gente pensa no povo norte-americano. É importante fazer essa ressalva. E levando em contraponto com o que a gente tinha visto anteriormente, que é o movimento slow food também, a gente percebe alguns tipos de contradição entre essas duas realidades, certo? Então, enquanto eu, de um lado, eu tenho quais são as características do fast food, para quem que é o público-alvo, qual que é benefícios e malefícios, por assim dizer, eu também tenho na mesma contramão a questão do slow food. E o que eu queria tentar deixar mais registrado hoje, além dessas diferenças, é principalmente que a gente faça uma distinção, principalmente porque nós lidamos diretamente com os alimentos, né? A nutrição, pela questão de nutrientes que esses alimentos podem fornecer. Então, por muitas vezes, o que vocês vão ver são os nutricionistas não sendo a favor do fast food, e não pela questão da conveniência dos alimentos, mas sim pelo fato desses alimentos serem ricos em conservantes, a grande maioria são enlatados, são preparações que já estão pré-prontas, você só precisa aquecer ou finalizar, fazer a última finalização do prato, ali é o final. Então, a Bárbara me mandou que está tendo dificuldade de ficar online, que está todo tempo oscilando a internet dela. E isso influencia diretamente na escolha alimentar que a gente tem e a maneira pela qual esse indivíduo vai ser ou não saudável. E o que eu trouxe, é importante trazer esses dois temas para vocês, porque assim, vocês serão futuros profissionais, né, serão gastrólogos, então vocês vão ter que lidar com os dois públicos. Aquele que vai fazer escolha de fast food, pela questão do valor, né, que é bem mais irrisório, então é muito mais barato você comprar um lanche que vem acompanhamento, uma proteína e uma bebida por um valor X, do que você ir e fazer uma preparação, uma alimentação considerada um pouco mais cara. Então, isso tem um contraponto e pesa bastante. E enquanto o slow food, que é aquele movimento que nasce na Itália, em protesto justamente pela inserção do fast food, que na época foi previsto que seria colocado o McDonald's, bem no meio da praça italiana. Então, isso causou muita reviravolta, porque como a gente viu, a herança italiana, a cultura italiana, ela é totalmente contrária ao que o fast food prega. Então, enquanto eles se preocupam muito em trazer os sabores, as misturas, as texturas, o fast food ele vai todo contra isso, pela questão da padronização, que é o que a gente viu, né, anteriormente. Então, é interessante que vocês saibam fazer essa diferenciação e, acima de tudo, entender que a gente não pode ver nenhum desses dois movimentos da maneira, eles são totalmente corretos ou eles são totalmente incorretos. Por quê? Porque cada um tem o seu público-alvo, nasceu com um propósito específico, ele atende uma urgência e aí a demanda de mercado, que vocês já devem ter visto com o professor Gilberto. Então, tudo isso vai influenciar na minha escolha. Então, enquanto futuro gastrólogo, eu posso, por exemplo, tentar fazer adaptações ou me inspirar em alimentos que são naturalmente da rede de fast food, mas que podem ser aproveitados e podem ser recontextualizados, que é o exemplo que eu dei do fast food do corredor, do Lewis Hamilton, que pegou uma rede de fast food e transformou numa rede vegetariana. Então, ele mudou a característica, a textura dos alimentos, né,
concentração, a maneira do preparo, e transformou essa rede de fast food em uma rede de escolhas mais saudáveis. E aí eu levanto o questionamento para vocês. E eu gostaria que vocês fizessem as pontuações de vocês. O que será que a grande mídia, os profissionais de saúde, vocês, enquanto gastrólogos, conseguem perceber de por que o fast food é tão criticado? Então, assim, ele tem todos os benefícios que eu falei, né? Questão de tempo, recurso, você precisa de menos valor para ter uma preparação igual ou não. Enfim, por que vocês acham que ele é tão atacado quando comparado ao slow food? Então, tipo, tem aqui o fast food numa balança negativa e a alimentação saudável, que é o slow food, numa balança negativa. Como que vocês defenderiam o fast food nesse sentido? Pensando, e aí eu gostaria que vocês tentassem estimular essa questão do marketing, das preparações, da conveniência, dessa necessidade de você ofertar alimentos em grande demanda, enfim. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação a por que acha que o fast food deu tão certo? Tá ouvindo? Posso ir? Sim. Alô? Oi, pode falar, tô ouvindo. Tá melhor agora o microfone? Tá ótimo. Então, acho que dentro daquela até a aula que você deu na última semana passada, né, dentro daquele American Way of Life, né, o estilo de vida americano, de ser muita correria. Acho que surge lá, a cultura americana difere um pouco da nossa cultura, em termos de que a gente aqui para almoçar, vem para casa, trabalha lá, um ritmo mais acelerado. Então, assim, eles não param para almoçar como a gente almoça. Então, eles fazem um lanche e segue. E aí, dentro também do que você falou, de que hoje existe fast food, até de comida vegetariana, muitas vezes o público não é só o que não pode pagar. É um público que realmente está na correria daquele trabalho full time. Então, ele quer um preparo rápido. Então, assim, ele ainda é possível pagar até mais caro num fast food vegetariano, como você falou, mas o principal objetivo é a velocidade da preparação. Só que, infelizmente, nesses fast foods é mais sanduíche, né? Comida com muita gordura hidrogenada, muita mistura de gordura com açúcar. Então, isso aí é bastante prejudicial para a saúde. Certo. O que mais? Alguém ajuda a complementar? Por que o fast food faz tanto sucesso, então? Por causa da praticidade, por causa do sabor, porque ele é cheio de aditivos e gordura e açúcar e tudo o que possa te viciar. E a questão da prática, realmente, e maus hábitos. A gente é criado assim. Eu vejo muita gente levando criança de menos de 2 anos para escolher milkshake no Bob's, por exemplo. Então, aí a gente é criado com essa falta de preocupação com a alimentação e aí a gente quer experimentar. E aí o fast food, ele está aí para isso. Acho que ele faz muito sucesso por isso. É um costume que já vem do berço. E também os ingredientes. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês acham que o fast food ele pode influenciar na profissão de vocês? Será que não influencia? Quem vai comer comida sempre vai comer comida? Ou vai preferir? Enfim, será que eu, enquanto aluno, não posso começar a pensar, já que a gente discute tanto nichos de mercado, será que não dá para fazer comida boa na metodologia do fast food? Porque, por exemplo, o que acontece? O fast food ele nasceu com o intuito, na verdade, da praticidade. Em nenhum momento foi colocado lá na cláusula que eles deveriam ser alimentos conservados, em conserva, que já estavam, teoricamente, pré-preparados. Mas o entendimento das pessoas é esse. Mas será que
na nossa rotina dentro de casa, será que a gente não faz um estilo de fast food, por exemplo, o pessoal que trabalha durante a semana, que tem uma rotina, que tem essa, como o Thiago falou, essa questão de você vir e fazer refeições com a sua família. Então, será que todo mundo que trabalha tem o mesmo estilo? Será que eu saindo do trabalho 11 horas ou meio-dia e tendo que retornar 1h30, eu consigo fazer uma preparação, um almoço? Quais que são os recursos que eu posso fazer? Eu posso deixar porções pré-cozidas ou não temperadas no início da semana. No início da semana, então, geralmente, o que as pessoas fazem? Feijão, algum tipo de carne, preparações que demoram um pouco mais de tempo, né? Já dão um início ao preparo, para finalizar durante a semana, porque é mais fácil você fazer. Então, você opta por alimentos que são mais rápidos. Arroz, macarrão, que tem um tempo menor de forno. Então, eu acho que isso é interessante pensar. E aí, eu queria saber como que vocês visualizam fast food dentro da profissão de vocês, ou até mesmo slow food. Vocês acham que dá certo, que não dá? Quais são as propostas que vocês acham que poderiam caber, se vocês entendem como nicho, enfim. Quero ouvir um pouco relacionado agora à área de vocês. Professora, com relação a essa questão aí dos fast foods, eu queria saber onde é que está escrito que ele só deve servir aquele tipo de comida processadas, né? Por que não dá-se pelo tempo e tal, a correria do dia a dia e tal, mas por que não dá-se para se servir uma comida mais fresca, mais natural, uma comida menos processada? Porque, veja bem, eu vou fazer uma comparação até meio assim, bem retrógrada, mas vamos voltar para um país não muito capitalista, como o México. Lá no México, você tem vários restaurantes que servem comidas excelentes, como em qualquer outro lugar, mas também tem aquelas comidas de rua. E aquelas comidas de rua, as comidas não são totalmente processadas, são comidas preparadas ali na hora e rapidamente. Aí a gente vê a questão do Bob's, do Girafa, da McDonald's, que são aquelas comidas tudo processadas, né? Bem industrializada e tal, a carne parece vamos dizer assim, um patê. Não é vamos dizer que seja uma carne em si. Eu não vejo aquilo como uma carne. E nesses outros locais, até aqui em Rio Branco mesmo, como eu citei o exemplo do México, aquelas comidas de rua, a gente vê sair naquelas comidas, aqueles burritos de feijão, com vários outros tipos de coisas, ingredientes, que são do nosso dia a dia, mas eles conseguem fazer aquilo rapidamente. Aí fica um questionamento voltado, que a senhora falou aí, para a gente, como a gente vê isso no nosso dia a dia. Eu vejo que é questão mesmo da pessoa estar visando só o lucro dele, em si, do restaurante ou do fast food ali dele, ou você fazer uma comida boa, de qualidade, e que tenha um preço bom, porque agrade as pessoas. Por aí, assim. Sim. Exatamente. O que mais que vocês acham? Pensem aí agora como futuros profissionais. Que é isso, a gente sempre comenta assim, eu vou falar da gastronomia, mas aí as pessoas acham que gastronomia a gente consegue separar naquilo que é de alta qualidade, naquilo o mais trivial, ou os públicos que são divergentes, por exemplo, os vegetarianos, que têm um cuidado mais específico com a alimentação, mas a alimentação é além disso, e cada vez mais a demanda está aumentando. Então, vão ter pessoas daqui para frente que se preocupam muito com a questão estética, né? Então, que é o que alguns estudos estão chamando de ortorexia, que é esse cuidado excessivo com o corpo, que é o que a gente está percebendo muito nas redes sociais. Então, durante esse isolamento, a gente tem dois públicos muito distintos. Aquelas pessoas que estão consumindo muitos alimentos, e aí, por motivos de estresse, de tédio, porque sempre gostaram de fazer preparações e agora tem mais tempo para ficar com a família, por exemplo. E em contrapartida, a gente tem aquelas pessoas que estão focadas em fazer atividade física. Inclusive, algumas pessoas até começaram a fazer atividade física de maneira intensa. E isso foi agregado para o estilo de vida deles.
E aí eu pergunto para vocês, será que vocês não vão ter que atender esse público lá na frente? Será que a comida deles vai ser igual? Enfim, então são questionamentos que a gente tem que fazer, porque são nesses nichos que vocês podem ganhar dinheiro e transformar a forma da gastronomia. Oi. Então, eu lembro que eu pedi uma vez, né? Uma moça, ela vende as marmitas congeladas. Na verdade, ela vende elas prontas, recém-prontas para você, e aí você pode deixar os primeiros 4 dias na geladeira e os outros dias você congela. E ela fez as marmitas dela nesse estilo fitness, é um arroz integral, é um purê de abóbora, é uma carne magra, é um frango desfiado. Salada crua não tem como colocar porque vai ser congelado, mas aqueles legumes cozidos também ela faz. E aí, assim, eu já tentei, eu fiz, na verdade, aqui em casa, para a questão da praticidade, né, que a gente fala, eu peguei um domingo e fiz 24 marmitas, porque somos eu e o meu namorado, e era o almoço e o jantar. E eu fiz bem bacana, assim, variando. Algumas com purê, algumas com arroz, aí umas com carne, umas com frango, todas com algum legume cozido ou refogado. E aí, quando eu chegava 1h da tarde em casa, era só esquentar. E no jantar também, eu acho que cheguei a levar uma vez ainda para a Unimeta. Então, é prático, dá para fazer também, desde que você tenha os cuidados, né? Porque, assim, não é uma comida cheia de conservante. Então, é uma comida que, se você bobear, ela estraga. Por isso que ela vende mais para você congelar, você deixa só dos primeiros dias. E foi exatamente o que eu fiz, eu deixei dos primeiros dias só na refrigeração e a maior parte eu coloquei no congelador. Ok. E fazendo um gancho com esse mercado, eu lembro que quando essa prática surgiu, teve muito adepto, porque unia duas coisas muito interessantes. Eram pratos que, para quem entendia ou entendia parcialmente, visualizava como uma ótima característica, porque você tinha um alimento fresco, que é o que as pessoas procuram sempre, né? E a conveniência de você comprar por demandas. Então, eu posso pegar para a semana, posso para o mês, e um custo detalhado. Então, você só precisa aquecer ou fazer uma preparação ali, uma intervenção de calor mínima. Então, isso chamou muito o público, foi muito atrativo. Eu, consideravelmente, acho que o preço atendia em partes, né, a demanda que tinha sido feita, mas ainda assim, porque são nessas, e é claro, a questão de marketing está muito presente em cima disso, o mercado que você tem, como você joga dentro desse mercado, então isso vai influenciar muito, porque, por exemplo, eu pego, sei lá, um exemplo clássico, meu pai ele não come comida que ele considera comida requentada. Então, por exemplo, sobrou comida do almoço, ele não consegue comer aquela comida no jantar. Então, muitas pessoas têm essa ideia. Não é que o alimento estragou, enfim, é porque eles acham que o alimento muda o gosto. A mesma forma das pessoas que não gostam de micro-ondas, porque acham que micro-ondas dá outro gosto para o alimento. Ou ele não aquece da mesma maneira, enfim. Então, isso são públicos. Então, a gente tem que pensar sempre que o menor público que a gente tenha pode ser a nossa fonte de renda. Né? Então, a gente tem que se reinventar, tem que pensar em propostas e sair do óbvio. Porque foi como eu falei, o Reginaldo também complementou. Onde está escrito que tem que ser tudo pronto? E a gente acha que fast food é só as grandes marcas, McDonald's, Bob's, Habib's, Girafas, enfim. Mas se a gente for analisar uma realidade muito próxima à nossa, o shopping, nenhum daqueles estabelecimentos que estão ali fazem a comida na hora. Todos os alimentos já são pré-preparados, já são congelados, acondicionados de maneira pronta para que o pedido saia muito rápido, né? Tanto é que tem preparação lá que, se você for fazer em casa, não dá para sair em 30, 20 minutos, que é o que você tá ali na comodidade de fazer um almoço rápido e voltar para o seu trabalho.
Então, a gente tem que tentar tirar um pouco essa ideia do fast food das grandes empresas e pensar que eu posso ofertar o fast food. Então, por exemplo, as marmitas que estão sendo comercializadas agora durante o isolamento. Dependendo da maneira que você entrega e você produz, aquilo ali também pode se considerar como fast food, porque ele tem várias características semelhantes. Geralmente, o prazo de entrega vai ser curto, porque você já fez uma grande quantidade de alimentos para o dia. Então, você não vai fazer porção por porção de arroz. Você já fez uma panela de arroz, uma panela de feijão, uma panela de macarrão, e aí você vai porcionando nas suas marmitas. Aí, o outro motivo, marmita padronizada, né? Então, ali, se você abrir qualquer marmita, salvo exceções aquelas que são metalizadas, que têm os espaços mais distantes para você conseguir separar e compartilhar o alimento. De maneira geral, ela vai vir no mesmo modelo. Tem gente que não gosta de comida de marmita porque acha que tudo fica com o mesmo gosto, né? Não dá para diferenciar o gosto da carne, do arroz, pro feijão, enfim, tem essas críticas em relação à comida da marmita. Então, será que isso não pode ser considerado como fast food? Será que o meu estabelecimento ele não pode ter um diferencial? Se eu recebo a crítica do meu cliente, a sua comida está com o mesmo gosto. Você usou vários temperos, várias preparações diferentes, utilizou toda a técnica que você aprendeu lá dentro dos laboratórios, mas a comida está com o mesmo gosto, como se eu tivesse comido qualquer outra coisa que não tenha sido feita por um gastrólogo. Então, a gente tem que tentar fazer essa associação. E o slow food, ele está aí para isso, porque além dele pregar esse posicionamento de você se reunir, que é o que está sendo perdido, e que, como foi mencionado pelo Tiago, as pessoas ainda se importam em ter momentos para celebrar. Então, todas as grandes festas, elas estão associadas à alimentação. Se eu faço um casamento, o grande momento ali, o ápice, sempre é a festa, porque tem o momento de confraternizar, tem a comida. Os aniversários também. Então, festa de repartição, enfim. Você sempre tem momentos para celebrar a comida. O almoço de domingo, que é muito característico em algumas famílias ainda, de você se reunir, todo mundo tá ali na mesa, conversando, prestando atenção na comida, fugindo dessa rotina do que a gente vê de pai entregando celular, tablet para o filho, dando um fast food, um hambúrguer em grande maioria, e aí ele tá ali, a criança não tem comunicação nenhuma com a família dele, e os pais estão envoltos na sua própria tecnologia, estão ali com o celular. Então, isso dá para fazer uma análise muito grande em relação a isso. Então, eu acredito que, assim, enquanto profissionais, vocês têm que ter esse pensamento crítico. Ok, estou aprendendo a tentar me aperfeiçoar nas técnicas culinárias, fornecer um bom alimento para o meu cliente, mas eu também tenho que entender que o alimento ele tem uma razão social, ele tem um despertar. Eu posso tentar adaptar e melhorar para que ele tenha qualidade, certo? Alguma dúvida, assim, em relação a quando eu comparo slow food, fast food, as características que não dá para eu considerar que um é totalmente vilão ou que o outro é totalmente mocinho? Não? Então tá. Bom, eu tenho proposta uma atividade que vai fazer parte dessa disciplina e que provavelmente será unida com a disciplina de cardápio também. Qual que é a ideia? Como a gente viu essa questão do slow food e do fast food, eu quero propor para vocês um desafio e que vai levar vocês para a prática também. Qual que é o desafio? Todo mundo preste atenção aqui, vou mandar no Classroom também, mas prestem atenção no que eu vou falar agora. Eu vou fazer a separação, ou então... É isso, eu vou fazer a separação, porque senão vocês vão querer escolher só um. Alguns de vocês vão pegar um prato característico do slow food, e aí quando eu falo prato característico do slow food, é pensar que são pratos que têm sabor, que têm texturas diferentes, que tem uma combinação, tem uma harmonização, que é o que vocês já têm visto até então. Ou
vocês também vão ter aqueles grupos que vão trabalhar com o fast food. Então, qual que vai ser a atividade? Eu vou separar vocês, e aí eu vou separar aqui pelo chat. Então, já anotem aí individualmente. Alessandro, slow food. Ana Macedo, fast food. Camila, slow food. Daniel, fast food. Daniela, slow food. Daniele, fast food. Danilo, slow food. Edilson, fast food. Fabrício, slow food. Lucas, fast food. Marcelo, slow food. Matheus, fast food. Moisés, slow food. Natan, fast food. Newton, slow food. Reginaldo, fast food. Juan, slow food. Tati, fast food. Thalisson, slow food. Tainá, fast food. Tiago, slow food. Úrsula, fast food. E Wesley, slow food. Todo mundo anotou o seu, certo? De qualquer maneira, se foi muito rápido, eu vou disponibilizar essa aula e aí vocês olham pela gravação. Mas é basicamente a ordem que está aqui, eu só fui intercalando. O que é que vocês vão precisar fazer, tá? É a atividade de cardápio, para a gente finalizar esse conteúdo de American Way of Life, estilo de vida, tá? Então, o que vocês vão fazer? Quem pegou slow food vai pegar um alimento, feijoada, enfim, né? Um alimento que tem várias preparações, e vai apresentar uma interpretação desse prato em fast food. E quem pegou fast food vai transformar esse alimento em slow food, ou seja, o que pegou um alimento mais saudável vai tentar deixar ele de maneira mais prática para ser produzido, e aquele alimento que é mais fácil, tipo, mais rápido, então um hambúrguer, que é o clássico do fast food, fazer uma adaptação dele para sensações, trazer outras características que não sejam padronizadas do fast food. Então, você pode adaptar, pensar em hambúrguer. Ok, hambúrguer é o pão, o hambúrguer que é a carne, ali uma salada, bacon, enfim. De qual maneira que eu posso reinterpretar esse hambúrguer? Usar um pão australiano, substituir essa carne por uma outra preparação, enfim. O tema que vocês pegaram, vocês vão pegar um prato desse tema e tentar fazer a interpretação de outro da maneira oposta, ok? Quem pegou slow food vai transformar o seu alimento em fast food. E aí, lembrar o que eu falei aqui, fast food não quer dizer que são alimentos pré-prontos, é a praticidade da produção desse alimento. Então, se um alimento precisa ficar de molho de um dia para o outro para começar a preparar, isso já não é um fast food, porque você não tem a praticidade. Tá? Então, o que eu vou querer é essa interpretação de vocês do oposto do que vocês pegaram, né? Então, fazer uma interpretação. Se todo mundo do fast food quiser fazer de hambúrguer, beleza, mas os hambúrgueres vão ter que ser diferenciados. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa apresentação, como é que a gente faria? Vídeo ou só por escrito? Isso, aí agora chega na apresentação. A apresentação de vocês vai ficar entre duas escolhas. Vocês podem fazer um mini tutorial em vídeo, não precisam aparecer, se vocês não quiserem, mas focar na maneira que vocês organizaram para fazer o pré-preparo, ou seja, identificar os ingredientes. Ok, eu fiz um hambúrguer, então eu usei o pão, usei sal, eu não usei sal, usei, enfim, outro tempero para substituir o sal. Vou colocando todos os ingredientes, vou fazer essa minha organização, né? Meu mise en place. Tiro uma foto, aí faço o vídeo ou tiro uma foto dos ingredientes que eu utilizei. E aí depois eu faço o preparo dessa minha refeição.
E aí pensar assim, é só um prato, então não precisa fazer em grande quantidade, tá? Então pensem em alimentos que vocês podem utilizar os alimentos que vocês já têm aí em casa, para ninguém precisar sair para construir, ou então reinventar realmente com o que vocês têm dentro da despensa, dentro da cozinha de vocês. E aí vocês podem fazer passo a passo por foto ou por vídeo. Eu acho que seria mais interessante vocês fazerem vídeo, porque vocês não precisam aparecer, então ali faz o vídeo, e aí já pode ir falando, ó, utilizei isso, 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 e aí agora você leva para o forno, você grelha, você deixa fermentar, enfim. Eu estava vendo mais cedo, tem gente fazendo fermentação natural, então isso já pode ser que pode ser utilizado, dependendo do tema que pegou. E aí vocês vão retratar desse jeito. Pois é, mas, Thalisson, o ponto é lembrar, eu não estou pedindo para fazer comida pré-pronta. Eu estou pedindo para agilizar os passos da preparação, tá? Então, por exemplo, é como eu falei, se para fazer pizza eu preciso deixar a massa dobrar o volume. Será que tem alguma forma de eu fazer isso já substituído da maneira mais rápida? Então, tentar melhorar, incrementar esse prato de vocês, tá bom? E é uma porçãozinha pequena, pode ser uma sobremesa. Não precisa ser um banquete, não precisa ser carne. Fujam de alimentos, se vocês acharem mais conveniente, que é mais caro. Não tô focando nos preços. Estou pensando em como vocês vão fazer a interpretação e a transformação desse alimento, para a gente fazer essa discussão justamente de que eu posso ter um alimento que é considerado de fast food, mas trazer para essa questão sensorial do slow food, que é dividido, cores, é mais vivo, enfim, essas seriam as principais características, e também trazer a praticidade do fast food em preparações que vocês podem ter receitas que chegam mais rápido no mesmo efeito. Então, ao invés de fazer uma preparação que leve 2, 3 horas, eu consigo fazer ela em 1h20. Isso aí já diferencia. Entenderam essa parte? Professor, eu não entendi, não. A parte do slow food pro outro. Ó, vamos fazer assim. Pensar. Quais são as características do slow food? O slow food, geralmente, a comida é bem colorida, então ela é bem chamativa, tem preparações diferentes, ou então o gosto é muito característico. Então, se eu usar manjericão, eu consigo sentir onde tem o manjericão. Se eu usar um queijo, eu consigo identificar onde tem o queijo. Enfim, ele não tem o mesmo gosto de tudo, dos alimentos. Cada um tem o seu gosto. Então, se eu usei pimenta, eu vou sentir o gosto da pimenta. Se eu usei queijo, eu vou sentir o gosto do queijo. Tem muito essa apresentação, certo? Em relação ao slow food. O fast food é você tentar padronizar e adaptar esse prato. E aí é o exemplo do hambúrguer que eu falei. Você não precisa dizer, deixei o hambúrguer pronto de um dia para o outro. Como é que eu vou fazer isso? Enfim, tentar fazer essa adaptação. Tentar colocar, ao invés de carne sei lá, carne de hambúrguer, que geralmente é costela, ou então dá para fazer de vários tipos, né? Pensar numa carne, dá para fazer hambúrguer de calabresa, de linguiça, enfim. Tentar dar uma outra adaptação. Pode já ser prato que existe, enfim, fiquem à vontade. Vocês vão olhar um fast food interessante que vocês acham e vão tentar tornar ele mais agradável. Pode ser um sanduíche aberto, que aí ele tem um outro aspecto, ter questão nutricional. Entendido? Ou vocês preferem fazer o que realmente é o de vocês? Quem pegou fast food, fazer um prato de fast food. Quem pegou slow food, fazer um prato de slow food. Vamos fazer essa votação. Eu achei interessante a primeira ideia, porque é justamente mais trabalhosa. E a gente não está aqui para fazer só o mais fácil, né?
Essa era a proposta, porque assim, tem que pensar que, tipo, vocês, enquanto gastrólogos, podem sim fazer um hambúrguer que é considerado fast food, mas que é rico em nutrientes, ele não é conservado, enfim, ele dá para fazer. Tanto é que você faz hambúrguer em casa. Da mesma maneira, até a batata frita, você pega, o que a batata frita é feita? De batata. Você pega a batata, faz os cortes em tirinhas, coloca para assar, air fryer ou forno, pronto, tem a batata frita, certo? Então, vamos manter a primeira ideia mesmo, tá bom? Quem tiver dúvida, pode me procurar. Fala assim, ó, professora, o meu prato, eu pensei nisso, arroz e feijão. É o meu prato de slow food. É o arroz e feijão, porque eu gosto de arroz e feijão. Como que eu posso transformar ele para o fast food? E aí a gente pode discutir qual é o procedimento que eu posso utilizar para o arroz ficar pronto mais rápido, ou para eu dar uma outra cor de arroz para esse nutriente. Enfim, uma preparação diferente. O que eu quero que vocês façam, na verdade, é a adaptação de pratos que são considerados de cada um desses. Então, como eu falei, para o fast food, quem quiser fazer hambúrguer, só hambúrguer, vocês têm várias possíveis maneiras de apresentar um hambúrguer. Pode fazer mini hambúrguer, pode fazer hambúrguer integral, pode fazer hambúrguer invertido, enfim, tem vários tipos hoje em dia que já estão aí prontos e vocês só precisam trazer. Vocês podem trazer questões regionais. Ah, beleza, ao invés de colocar um alface no meu hambúrguer, será que se eu colocar jambu não fica legal? Ele não vai dar um toque a mais para minha carne? Sabe? Tentar valorizar e criar, porque isso já pode ficar como um prato criado de vocês para o estabelecimento de vocês. Certo? Sueli, só uma pergunta. Pode fazer. É em grupo ou individual? Vai ser individual, porque como eu quero que vocês executem esse prato, né, a ideia é que vocês não tenham contato um com o outro. Ok, então. Tá? E aí é o que eu falei, gente, não é para fazer uma trava, enfim, né? A não ser que você queira comer depois, faça para a família, enfim, mas você pode fazer pequenininho, usando o mínimo de ingrediente possível, uma pitada disso, uma pitada daquilo, o que sobrou do almoço, enfim. Não é para sair e fazer compras só para executar esse prato, é o que vocês, de preferência, já tenham em casa e dá para adaptar. E não é para fazer muito, porque vocês não estão fazendo para a turma, vocês vão fazer só para um vídeo, meramente ilustrativo. Se vocês já fizeram esse prato e fizeram lá um tutorial para o Instagram, pode utilizar também. Não tem problema, tá? Eu só quero que vocês façam um registro desse passo a passo, o nome os ingredientes que estão ali, as quantidades, né? E isso leva à segunda etapa, que é uma ficha técnica dessa preparação de vocês. E aí, calma, eu não quero a ficha técnica da nutrição, é só a ficha técnica da gastronomia. Quantidade e o que foi utilizado ali, nome do ingrediente, quantidade. E no final, quanto que rendeu o que vocês usaram ali. Certo? Então, não precisa usar aqueles cálculos inteiros. Professora? Oi. Então, seria melhor a senhora frisar que a gente utilizasse os ingredientes que nós tiver em casa à nossa disposição, porque, por exemplo, se a senhora pedir para fazer um hambúrguer, aí no meu caso, que eu vou transformar um hambúrguer do fast food para um low food, eu vou ter que sair para comprar alguma coisa com certeza, porque senão vai sair aquele hambúrguer normal, só a carne, o queijo, um queijo comum mesmo, mussarela. Aí, para mim transformar ele no slow food, com certeza eu vou ter que fazer umas adaptações, que é botar, vamos dizer, um abacate, uma manga, um abacaxi, que é para transformar ele numa comida mais saudável e mais natural. Com certeza eu vou ter que fazer compra. Não, mas é justamente por isso que eu falei. Eu não estou cobrando que vocês façam uma feira para executar essa receita. Não, tá? Nem pensei nisso. Vocês tiverem em casa. Pensei, sei lá. E se eu fizer carne de um negócio que... Vou dar um exemplo bem clássico para vocês agora, tá? Que até o Thaleson tá falando, não consigo pensar em transformar algo em fast food. Por exemplo, eu tenho uma receita de como fazer Fanta laranja caseira. E fica exatamente o mesmo gosto, meus amigos. Eu também tenho essa receita. E de Coca-Cola também, que fica maravilhosa. Da Coca eu não vi. Eu tenho da Fanta uva e da Fanta laranja. Mas entre as duas, a Fanta laranja fica igual.
Até Fica melhor do que a mesmo. vitamina C diluída. Então, Fica assim, mesmo. fica Muito boa mesmo. idêntico. Eu acho que é a clássica de todo mundo, né? A da Fanta. Então, pensar que vocês podem utilizar. Ah, isso me lembra o gosto de alguma coisa. Eu posso brincar com o alimento. Tipo, o ideal é que fique visivelmente apresentável, né? Então, transformar no alimento. E usem o que vocês têm em casa. O que mais tiver em casa, trigo, arroz, macarrão, enfim, o que tiver mais fácil, Nescau, não precisa ser produto de alta gastronomia, tá? São Não, isso produtos quer dizer também que você pode que fazer vocês um têm em suco, casa. um Vocês suco podem fazer natural. um suco, vocês podem fazer um pão de queijo. Não pensem aqui em fazer vitela e foie gras. Pode pensar um bolo, um pão de queijo, um bodó, enfim, coisas simples, tapioca. Falaram aqui, vou fazer uma crepioca. Dá para fazer em estilo, né? Dependendo se você pegou slow food ou fast food, dá para adaptar elas. Inclusive, a crepioca, ela fez esse sucesso todo porque é uma preparação que enche a barriga e ela é rápida de fazer, né? Então, já coloca ali tudo ao mesmo tempo. E aí, respondendo ao Thalisson, eu não estou conseguindo pensar em algo para transformar em fast food, tipo arroz e feijão. Por exemplo, arroz e feijão. Algumas pessoas, como é que fazem arroz? Põe o arroz, torra lá, põe a água fervendo já e depois dispensa em cima desse arroz para fazer o cozimento. Ok, esse é o tipo tradicional de fazer arroz. Mas será que não dá para eu fazer o arroz comum numa panela de pressão, que aí diminui o tempo, da mesma forma que o arroz integral é feito, só que o arroz integral leva mais tempo, porque o grão dele é diferente? Então, por exemplo, se eu gasto 30 minutos para fazer um arroz, supondo, se eu colocar na panela de pressão ou de outra forma, deixar de molho antes, que nem se faz com feijão, enfim, eu posso diminuir esse tempo de preparo? Entende? O fast food que eu estou falando é no sentido de diminuir os prazos, tentar diminuir os prazos, ou se vocês não conseguirem diminuir os prazos, o tempo, não conseguir diminuir o tempo, colocar de uma maneira padronizada, que dá para fazer um esquemazinho, é só separar aquilo, faz a montagem, pronto, tá ali feito. Já pega tudo pronto e monta. Posso dar uma ideia aqui para a galera aí? Pode, contribua, por favor. Pesquisa aí no YouTube ou então em outros canais aí da internet, os episódios do James Oliver, comida pronta em 30 minutos, comida boa em 30 minutos. Ele dá excelentes dicas ali de como você fazer a comida em 30 minutos, e pratos excelentes. E com o aproveitamento que ela está falando, de tudo que você tem em casa. E aí eu já deixo até um outro ponto, né? Me perguntaram do prazo. Vocês acham que 2 semanas é um prazo bom para que vocês façam isso? 2 semanas. Beleza. 2 semanas, então. Então, hoje é dia 5. Essa atividade vai ficar para o dia 19, tá? E aí eu vou ver como é que a gente vai socializar essa ideia, mas provavelmente eu vou fazer o compartilhamento e aí Sim, quem fizer antes pode me mandar. Então, só resumindo aqui. Pega o tema e faz o oposto dele, reinventa, pode pegar a preparação já feita, receita da avó, receita dos canais de YouTube, enfim. Usem a imaginação de vocês, pensar assim, o que é que eu posso fazer com o restou que tem dentro da minha geladeira e inovar. É isso, esse é o primeiro ponto de vocês. Segundo ponto, façam a ficha técnica. Eu vou mandar um modelo para preencher. Eu só quero na ficha técnica os ingredientes e quanto vocês utilizaram. Se vocês quiserem colocar em medida caseira, usei uma xícara de leite, pode pôr uma xícara de leite, não precisa pôr 100 ml de leite, tá? Vocês colocam da maneira que vocês quiserem. Quem for fazer doce, que aí tem a medida exata, né? Pode pôr a nomenclatura, tranquilo, eu vou aceitar ou a unidade ou a medida caseira. E no final, quanto rendeu, com o modo de preparo, né? Então, peguei o alho e misturei com a manteiga, um passo. Coloquei o alimento para cozinhar em solução, não sei o quê, outro passo. Fazer esse passo a passo. Tá? Mas eu vou mandar isso tudo documentado, tanto no e-mail quanto no Classroom. Tá? Então, eu vou mandar aqui no chat o que é para fazer. Primeiro, pensar
na preparação e transformá-la no oposto. Quem pegou slow food deve apresentar em fast food e vice-versa. Segundo passo, registrar a construção desse prato. Vídeo ou fotos. E aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem aparecer, se vocês quiserem ir falando enquanto vão olhando os ingredientes, pode pedir, por favor, lembrem que essa disciplina é fundamentos e higiene, então pensem nas boas práticas, não vão estar com o celular filmando ao mesmo tempo. Lembrem dessas coisas para ter cuidado. Enfim, vocês vão registrar. Ver os 3 já. Então, junta. A ideia é essa, eu só estou precisando de uma autorizaçãozinha, e aí talvez a gente dê um up nessa atividade. Registrar a construção desse prato e preencher a ficha técnica. O que é a ficha técnica? Não é para calcular todos aquele fator de correção, peso líquido, peso bruto, não. É a ficha técnica da gastronomia, aquela mais simples. Colocar ingredientes, medidas, ou porção caseira, ou medida caseira, né? Modo de preparo e quanto rendeu. Ou seja, deu 1 pão de queijo, deu 2 tapiocas, enfim. Essas é as 3 coisas que eu preciso que vocês façam. Pensar na preparação, transformar, registrar e colocar a ficha técnica simples. Não precisa de... Se vocês quiserem tirar dúvida, eu estou aqui, vou estar online nesses dias todos, perguntando, professora, e agora? Eu faço o quê? Tá? É isso aí. Então, Wesley, eu vou dar uma olhada, que eu acho que é uma atividade tão legal que merece até uma publicidade maior, tá? Então, isso aí eu tô pensando, nesse período, nesse inteirinho, eu vou pensando como é que vai ficar. E aí, façam o prato. Como eu falei, não estou, tá registrado em vídeo, hein? Não estou pedindo para que vocês quebrem o isolamento e vão fazer compras porque eu quero um prato altamente sofisticado. Não. De preferência, utilizem ingredientes que vocês já têm em casa, que dá para fazer uma adaptação boa. Trigo, leite e ovos, dá para fazer tanta coisa que, enfim, façam adaptação do que vocês puderem fazer, tá? Não é obrigação sair para comprar coisas novas. Segundo ponto, eu não quero panelona feita. Pode fazer pequenininho, um ramecan ali já tem uma preparação. Pode fazer bebida, pode fazer sobremesa, pode fazer brigadeiro, tapioca, sei lá. O céu é o limite dentro da alimentação. Vocês podem fazer tudo, até, sei lá, enfim, o que vocês acharem que dá para fazer dentro desse padrão. Se quiser valorizar ingredientes regionais, ótimo. Essa é a ideia, pensar no que é muito comum do norte, que dá para fazer de outro jeito. Enfim, valorizem. Se não quiser valorizar, tranquilo também, não é... É só um critério a mais. Vai, eu vou fazer chamada agora. 2 pratos para entregar. Pode falar. É tipo, assim, transformar do slow food para fast food, é tipo, eu vou fazer um bolo, o bolo no fogão normal leva 40 minutos, e no micro-ondas, 15. Tipo um bolo de caneca. Isso é um fast food já. E dá pra fazer. Né? Ah, meu micro-ondas é quem eu dou. Tá bom, vou pensar em algo assim. Tá, é isso, é muito simples, gente. Não tô pedindo para vocês reinventarem o mundo, não. Às vezes já tem preparação com o que a gente quer, tá bom? 2 semanas para vocês entregarem. E aí, antes de eu fazer a chamada, eu só queria reiterar, eu enviei pro Newton para ele distribuir para vocês, enviei para outros colegas também. Amanhã, no nosso horário de cardápio, nós teremos uma atividade sobre punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, ou seja, tudo aquilo que popularmente os idosos, os nossos avós, os indígenas já consumiam há anos, e agora é que a gastronomia e a nutrição está conhecendo e agregando para o prato.
Então, a gente pensa em punks, já vem sempre taioba na nossa cabeça. Mas tem muito mais coisas que a gente pode utilizar, tá bom? Então, pensem, estejam aqui amanhã no horário certinho, vai começar às 9 horas, planejei para a gente começar às 9 horas. Estejam no horário, quando eu mandar o link para vocês já entrarem. Se vocês quiserem fazer leituras ou se vocês quiserem tirar dúvidas, podem perguntar, ela vai estar aqui para isso, ela trabalha com isso. Então, é o momento para que vocês façam vários questionamentos, tem vários públicos que é interessante. Para os vegetarianos aqui da turma, é muito interessante, porque são opções extremamente ricas em nutrientes. Para quem tem vontade de fazer pratos diferenciados, com ingredientes que são muito mais baratos comparados aos que a gente compra no supermercado, também é uma ótima opção. Dependendo do que vocês ouvirem amanhã, isso já pode ser até uma alternativa para a preparação que vocês vão fazer. Enfim, quero, por favor, que vocês participem muito, tá? Amanhã a gente está trazendo um colaborador externo e é interessante que vocês suguem bastante, tirem todo o conhecimento que a pessoa puder ofertar para vocês. Beleza? Por favor, respondam aqui. Eu já tirei a foto, mas respondam aqui no chat quem está presente, para que eu termine e lance as presenças aqui ao final. Se tiverem dúvida, me perguntem. Quem já finalizar a atividade, ótimo, pode me enviar. E aí a gente vai conversando, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa antes de ir? Não, sem dúvidas. Beleza, então. Fico aqui. E aí eu já dei até uma dica, né? Quem quiser fazer a receita do refrigerante caseiro, já é uma opção também. Sueli, o vídeo Oi. precisa ser ele normal ou pode acelerar ele, pode ser mais curto? Pode acelerar ele, pode ser sem áudio, enfim. Eu só preciso identificar que vocês identifiquem os ingredientes. Se não conseguir identificar no vídeo, pode identificar na ficha técnica, que aí para mim tá valendo também. Tá bom, então. Tá bom? Qualquer coisa, estou aqui, pode tirar dúvidas. Podem me mandar mensagem. Tá bom, gente? Boa noite. Vocês estão dispensados. Por favor, mandem no chat quem está presente. Não saia sem mandar no chat quem está presente. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã, 9 horas. Não esqueçam.